ver aqui. O projeto vai ser esse daqui. Então é isso, vamos lá. A brincadeira vai ser a seguinte. É um teste aqui muito maluco. Vamos ver se dá certo, certo? Vamos lá. A brincadeira vai ser a seguinte. Olá, sou Rafael Nascimento e neste vídeo eu vou te mostrar como você pode desenvolver um programa arquitetônico. Simples assim, básico, aquela coisa assim, muito básica, muito rápida, só para você ter uma ideia de como você pode desenvolver seu projeto arquitetônico para que você possa começar a desenvolver seus projetos arquitetônicos, certo? Então, aqui eu vou te mostrar um programa arquitetônico de uma residência, mas esse mesmo modelo, ou pelo menos a base deste modelo, pode ser aplicado a diversos outros tipos de projeto, certo? Pelo menos a ideia conceitual pode ser aplicada. Eu posso te adiantar inicialmente que há outros itens extra que você pode implementar neste programa arquitetônico, tornando esse programa arquitetônico ainda mais amplo, porém mais específico com relação ao seu projeto. Mas, basicamente, grande parte dos programas arquitetônicos possui essa base que eu irei te mostrar aqui. Então, quando você for desenvolver seu projeto arquitetônico, leve em consideração o que eu irei te dizer ao longo deste vídeo, certo? É isso. Então, basicamente, para que você possa começar a desenvolver seu projeto arquitetônico, primeiramente você terá que listar todos os itens que você irá precisar para desenvolver seu projeto arquitetônico. Basicamente é isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer é listar. Então, neste programa arquitetônico aqui, eu listei os seguintes itens. Eu listei um quarto, uma suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem para um carro. Então, basicamente, foi esses itens que eu listei inicialmente. Quando você for desenvolver seu projeto, ou no caso, quando você for desenvolver seu programa arquitetônico, você não precisa especificamente colocar como eu coloquei aqui. Você pode colocar da forma que você quiser, num papel em branco ali, no lápis. Você pode colocar, quarto, garagem, suíte, cozinha, aquela coisa sem ordem, sem um padrão. Não precisa se preocupar. No início, você só precisa colocar todas as informações com relação ao projeto que você precisa desenvolver. No caso, o que eu estou querendo dizer é que você irá listar todos os ambientes que irão compor o seu projeto. Você vai ter que listar todos eles. Caso você não conheça quais são os itens, no caso, quais são os ambientes que irão compor o seu projeto, eu recomendo que você faça uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa referencial, uma pesquisa de levantamento. No caso, você irá ao local, caso seja, vamos dizer que seja uma escola, você não conheça especificamente todos os ambientes que compõem o ambiente, você irá numa escola. Claro que na grande maioria delas, das escolas, você não irá fazer o levantamento de somente uma escola. Claro, se for uma escola modelo, tudo bem, mas se não for, caso não tenha esse tipo de estrutura na sua cidade, você pode ir a duas ou três escolas e verificar o tamanho da sala de aula, o tamanho dos banheiros, quais são os ambientes que compõem a escola, se tem secretaria, se tem biblioteca. Você faz um levantamento. Então, se você não conhece
todas as informações que compõem o que irá compor o seu projeto, eu recomendo que você pesquise antes e implemente no seu programa arquitetônico, certo? Depois que você fizer essa lista, mesmo que você não tenha todas essas informações, você faz a lista daquilo que você já conhece, você tem que determinar a quantidade. No meu caso aqui, eu determinei o valor, no caso, eu determinei que a residência terá 2 quartos, uma suíte, uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha, um banheiro social, uma área de serviço e uma garagem para um carro. Então, essa é a quantidade. Essa quantidade ela pode variar dependendo do projeto. Então, se você, como eu estava falando, se você vai desenvolver, por exemplo, uma escola, você vai colocar lá, sei lá, você vai fazer 10 salas de aula, 2 banheiros, no lugar de colocar um banheiro só, 2 banheiros, mas aí dentro do banheiro vai ser um banheiro extremamente espaçoso com X, como é que fala? X banheiros internos, né? Um banheiro grande com várias cabines para os usuários poder fazer suas necessidades, e assim por diante. Uma pia, mas com uma estrutura de uma pia dentro desse banheiro, com várias pias, com vários lavatórios, assim por diante. Então, esses detalhes você tem que especificar em seu projeto, no caso, em seu programa arquitetônico, quantidade específica de ambientes. Depois que você determinar a quantidade, você deve especificar aqui as dimensões de cada ambiente que você listou em seu programa arquitetônico, que você listou anteriormente. Então, no meu caso aqui, eu listei para o quarto, eu quero que os quartos tenham 3x3, no caso, 3 de largura e 3 de comprimento, suíte 5x5, sala de estar 3x3, sala de jantar 3x3, cozinha 2x3, banheiro social 2x2, área de serviço 2x3 e garagem para um carro 3x5. Então, essas medidas aqui, elas são medidas mínimas, ou no caso, as medidas necessárias para que cada ambiente tenha um funcionamento da melhor forma possível. Claro que pode haver algumas modificações, não tornando os ambientes muito pequenos, porque aí perde a função de conforto, porém é possível fazer algumas adaptações. Por exemplo, no banheiro aqui eu determinei que o banheiro terá 2x2, isso quer dizer que o banheiro será quadrado. Porém, eu poderia dimensionar o banheiro de outra forma. Poderia colocar o banheiro com 1,45 por 3, certo? É um banheiro diferente. Vai chegar próximo dos 4 metros quadrados, que é a área mínima necessária, normalmente, de um banheiro quadrado. Então, quando você for desenvolver um projeto, você tem que saber mais ou menos o que é necessário para que você faça o dimensionamento. O que eu estou falando, o mínimo necessário é o seguinte: se você não conhece um ambiente, as dimensões específicas do ambiente, você pode pensar da seguinte forma para chegar às dimensões. O que é necessário, ou o que normalmente se tem dentro de um determinado ambiente que torna ele que torna aquele ambiente naquela função específica. Por exemplo, eu vou ser um pouquinho mais claro.
para que você não fique confuso ou passe para você que eu estou confuso. Vamos lá. No banheiro, por exemplo, para que ele seja realmente um banheiro completo, você precisa ter um box e um chuveiro, certo? Um espaço do box com chuveiro. Você precisa ter um lavatório ou uma pia espaçosa para que você possa colocar todos os itens necessários para o usuário. Tenha um armarinho, um espelho, tem que ter um lavatório. Em alguns casos, pode ter outros itens, mas na grande maioria dos banheiros, os banheiros mais, vamos dizer assim, mais tradicionais ou mais simples, eles têm uma pia, o vaso sanitário e a parte do box e o chuveiro, certo? Os dois juntos dentro do mesmo espaço. Então, para que você possa desenvolver um espaço mínimo, você pensa assim, um espaço mínimo para tomar banho, será quanto? Eu colocaria 1 metro. Um espaço mínimo de, vamos dizer, de largura. Comprimento pode ser um pouquinho maior, mas se você colocar 1 metro por 1 metro já é suficiente. Mas 1 metro por 1 metro o banheiro vai ficar muito estreito. Literalmente estreito. Então não vai ficar legal. Então 1 metro no mínimo. A vaso sanitário, mais 1 metro. E a pia, mais 1 metro. Digamos que seja isso. Mas normalmente não é isso. Normalmente você tem o box de 80, 90. Aí o vaso sanitário mais ou menos isso, 80, 90. E a pia também 80 ou 90. Mas se você deixar no mínimo, você colocar assim, exagerando, como eu coloquei, 1,30 m, 1,45 m, aí a largura total, aí você vai colocar as paredes e ela vai diminuir, então você vai colocar assim, 1,30 m, que é a medida interna, 1,30 m por 2,85 m, é a medida mínima necessária para um banheiro retangular. Certo? Um banheiro retangular. Porque você vai ter você pode colocar, na verdade, você pode colocar não 2,85, você pode colocar 2,40. É o espaço mínimo necessário no comprimento de um banheiro, porque vai ser 80, 80, 80. 80, 80, 80. 80, 80, 80. 3 vezes 8, 24, é isso? 8, 8, 16, isso. É isso. Então, 2,40 internamente por 1,30. É isso, minimamente. Mas aí, se você fizer, não quiser dentro do quarto, você fez um quarto ali de 4 por 4 ou 5 por 4, aí você coloca ali o banheiro, tal. Aí você trabalha, deixa o espaço. Você vai ter um banheiro mais espaçoso, mais largo para você fazer uma pia mais larga, tem um espaço maior para o box, um espaço maior para o vaso sanitário e outros elementos caso você queira colocar. Porque se você for levar em consideração, o banheiro não é somente isso. Você tem que ter um lixeiro, você vai ter que ter um local para colocar um balde de roupa suja, você tem que ter alguns outros elementos para pendurar papel higiênico, colocar toalha. Todos esses elementos precisa de um espaço específico. Você não vai colocar tudo amontoado. Então pense nisso quando você for dimensionar os espaços do seu projeto. Tendo as medidas mínimas necessárias para cada ambiente, você irá organizar todas essas informações dentro de cada setor. O que eu quero dizer é o seguinte, a ideia, caso você não saiba o que seria essa setorização que eu estou querendo que você faça, é o seguinte, a ideia de setorização, ela vem da organização espacial das empresas. Normalmente as empresas elas são organizadas por setores.
setor administrativo, setor de limpeza, setor, sei lá, comercial, setor de marketing. Então, essa organização que as empresas normalmente têm, ela ajuda a organizar de forma a organizar em conjunto, no caso, agrupar elementos ou ambientes semelhantes. Então, vamos dizer que o setor, sei lá, vamos dizer que seja o setor de serviços. Setor de serviços. Aí você coloca lá limpeza, você coloca, no caso aqui, no caso aqui deste perdão, passando a moto aqui na rua do nosso. Perdão, vou mostrar aqui o meu programa arquitetônico, como eu fiz, e aí você tem uma melhor percepção. Então, por exemplo, no programa arquitetônico que eu fiz aqui, eu coloquei aqui setorizei no caso, separei os ambientes e as informações que irá compor o meu programa arquitetônico em basicamente três setores. Um setor íntimo, que terá quarto e suíte, no caso os quartos e a suíte. Também criei o setor social, onde terá sala de estar, sala de jantar, cozinha e banheiro social. E também criei o setor de serviços, que terá área de serviço e garagem para um carro. Esses espaços aqui são os espaços que eu determinei. Mas se caso eu e o cliente, durante ali uma conversa, um bate-papo ali com o cliente, surge a necessidade de acrescentar ou tirar alguns elementos aqui deste programa arquitetônico, será feito de forma simples, fácil e rápida. Acrescenta ali tal, certo? Por exemplo, eu poderia acrescentar, por exemplo, no setor íntimo, um banheiro, porque não dá especificamente para o cara estar no setor íntimo e sair para um banheiro social. Outra coisa também que eu poderia acrescentar é no setor de serviços. Eu poderia colocar um banheiro de serviços. Eu poderia colocar também um depósito na área de serviço, porque não adianta eu colocar, sei lá, ter que armazenar ferramentas, as coisas que eu preciso para fazer uma limpeza uma limpeza na garagem, tá? Essas coisas, mangueira, essas coisas, sei lá, dentro de casa, ou deixar espalhado em qualquer lugar da casa. Não, eu posso criar um espaço específico na área de serviço, no caso no setor de serviço, para guardar ferramentas. Então, essas coisas podem ser acrescentadas, tiradas, modificadas, até chegar a um programa arquitetônico ideal, ou pelo menos próximo do ideal que o cliente, o arquiteto, pode desenvolver dentro do orçamento, dentro das possibilidades do cliente, certo? É isso. Depois que você faz depois que você finalmente faz essa separação dos itens, classifica e organiza os itens por setores, você irá determinar a área mínima de cada ambiente. Essa área mínima, se você já determinou previamente as dimensões de cada ambiente, você terá de forma automática as medidas com relação à área mínima. Caso você queira, vamos dizer assim, como eu falei, automático,
aqui eu não deu para gerar automático, eu tive que digitar valor por valor. Porém, caso você queira que a própria ferramenta que você esteja utilizando, no caso, por exemplo, o Excel, desenvolva o cálculo para você, caso você queira simplificar seu trabalho, você pode criar aqui uma coluna, mais uma coluna, e colocar largura e comprimento. E aí você coloca o valor de um lado, coloca o valor no outro, e na área mínima, né, você faz a multiplicação. Então, basicamente, aqui eu fiz a multiplicação. 3 por 3 dá 9, 5 por 5 dá 25. Aqui do mesmo jeito, 3 por 3 dá 9, 3 por 3 dá 9, aqui 2 por 3 dá 6, 2 por 2 dá 4, aqui de novo 2 por 3 dá 6, e aqui 3 por 5 dá 15. Então, essas aqui são as medidas mínimas necessárias para cada ambiente. Para cada ambiente, para que ele funcione de forma confortável, de forma ideal, certo? É o mínimo necessário. Rafael, poderia mudar essas dimensões? Sim, como eu já falei anteriormente, todas essas informações aqui você pode modificar, você pode acrescentar, pode modificar, mas você tem que pensar especificamente como será ou como poderá ser o projeto que você irá desenvolver, certo? Você já tem que ir pensando da melhor forma possível como ficará seu projeto, certo? É isso. Depois que você determinar a área mínima de cada ambiente, você terá que determinar agora a área total de cada setor. Para isso, você terá que fazer um cálculo um pouquinho mais elaborado, mas nada muito complicado, certo? Preste atenção que eu vou te falar agora, para que você não erre quando você for desenvolver o seu programa arquitetônico, certo? Então vamos lá. O programa arquitetônico aqui, no caso, a área do setor, ela leva em consideração, no caso, para que você possa obter a área total do setor, ela leva em consideração duas informações: a quantidade de ambientes e a área mínima de cada ambiente que será construído. No caso, você terá que, para você obter a área total, você terá que multiplicar a área mínima, ou, no caso, você terá que multiplicar a área mínima pela quantidade de ambientes, não um ambiente só total, mas um ambiente específico, tipo, no quarto. No quarto, eu terei neste projeto, eu terei 2 quartos. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 9, certo? Aí, eu obtenho 18. Aí, depois, eu multiplico 1 vezes 25. Aí, eu vou ter 25. E aí, eu somo. Faço a soma de 18 mais 25. E aí, dá o 43. Se você fizer somente a multiplicação aqui e fizer a multiplicação aqui, por exemplo, se você somar os dois aqui, vamos dizer aqui que você faça 3 vezes 3 por 30, 34. Vamos dizer que você faça assim. Aí dá, ó quanto é que dá. Dá errado, não dá isso, dá mais. Então, você tem que fazer sempre essa multiplicação. Caso você esteja na dúvida especificamente, é essa fórmula aqui que eu fiz. Ó. 2 vezes 9, certo? Aqui, ó. C3, cadê? C3, tá vendo? C3, vezes F3, entre parênteses, os dois, né? Os dois números aqui multiplicados entre parênteses, mais esse vezes esse entre parênteses. E aqui no início eu coloquei igual. E aí dá 43. Essa mesma fórmula, ou uma fórmula com essa estrutura semelhante, eu apliquei aqui, ó. Muito parecida. E aqui eu acrescentei outras fórmulas pequenininhas, mas semelhantes, sempre multiplicando a quantidade
pela área mínima, e aí eu obtive esses valores aqui, ó, 43, 28 e 21. No caso, no setor íntimo, a área mínima será de 43, no setor social, a área mínima será 28, e a área mínima do setor de serviços será de 21. Eu posso dizer que esse é o máximo de cálculo que você irá precisar para desenvolver o programa arquitetônico. O restante de cálculo aqui é mais simples. Esse cálculo aqui, no caso, depois que você obtiver a área mínima necessária para a construção de cada setor, você deve agora determinar o valor de 30%, no caso, quanto é 30% em relação à área total de cada setor. No caso, a área mínima, o valor de 30% com relação a 43 é 12,9. Como é que eu fiz para obter esse valor? Eu fiz o seguinte, ó, veja aqui a fórmula. Eu coloquei igual a F5, que é o valor da área total do setor, vezes 0,3, que seria 30%. Não dá para eu colocar 30 sobre 100 aqui, porque aí eu acredito que o Excel vai dar a louca. Vamos ver se vai dar louca mesmo, eu não tenho certeza. Vamos ver aqui. 30 sobre 100. Vamos ver se ele vai dar louca ou não. Eu acredito que não vai dar certo, não. Vamos ver. 30 por 100. É a mesma coisa. Mas mesmo que você coloque assim, 30% é 30 sobre 100, certo? Entre parênteses, vezes a área mínima. É a mesma coisa, só que é um pouquinho mais complicada. Eu coloquei aqui 0,3, que é 30%, certo? Tá aí, dá 12,9. Da mesma forma que eu fiz aqui para 43, eu também apliquei o valor com relação ao setor social, área total do setor social, que é o valor de 30% com relação, caso você esteja se perguntando, Rafael, para que eu estou fazendo para que eu estou obtendo o valor de 30%? Ou por que 30%? Então, primeiro, o valor de 30% é um valor fixo, determinado por norma. E esse valor de 30%, ele é referente à área de circulação e paredes. Então, se você determina que a área mínima, por exemplo, do quarto, que eu determinei aqui, será 3 por 3, as paredes irá acrescentar um espaço a mais. Você não vai colocar 3 por 3 e vai colocar a parede dentro. Porque não vai ficar 3 por 3, vai ficar menor. Certo? Então, a área mínima vai ser 3 por 3 e 3 por 3. É a área mínima. E aí você faz as paredes fora. Rafael, e agora? E o resto? Porque a parede é pequenininho. E o restante, os outros 30%? É em relação à circulação. Como é que você vai ter acesso a esses ambientes? Então, você faz... no caso aqui, eu criei uma setorização, no caso... fazendo um conjunto, né, uma aglomeração, tanto dos quartos com a suíte. Então, terão em um conjunto, ou no caso, numa setorização, 3 ambientes. Nesse caso, para que o usuário tenha acesso a esses 3 ambientes, ele terá a circulação, um corredor, algo do tipo. Nesse espaço, é uma área que você irá acrescentar. Só que, normalmente, você não calcula, vou calcular o rol. Não, o rol ele é criado para que seja possível ter acesso a esse espaço. Você não determina especificamente o valor. Eu vou usar, 6 metros quadrados. Não, você pode distribuir, no caso, você pode distribuir os ambientes de forma aleatória e
e gerar, no caso ali, na composição do seu projeto, você tem a ideia de criar lá uma circulação muito louca, e aí vai exceder a área de circulação, né? Você vai fazer lá a circulação malucona lá tal. Então vai exceder, muitas das vezes vai exceder. Mas se você for trabalhar ali dentro das possibilidades, dentro do padrão, se você for fazer quarto e suíte dentro do padrãozinho retangular, vamos dizer que seja isso, você vai ter basicamente essa área de circulação. Pode até ser que essa circulação aqui seja até muito para a área que você, para aquela organização. Porém, esse valor de 30% é fixo. Você está determinando aqui uma área de circulação em paredes necessária para o seu projeto, para que você possa ter liberdade para que você desenvolva o seu projeto, para que você realmente tenha a liberdade para que você possa criar. Claro, não tem uma liberdade muito grande, porque muitas das vezes você tem que ter um limite. Tem um limite de tempo, limite de recurso, seja recurso material ou recurso financeiro. Então você tem que trabalhar com esses limites para não exceder. Muitas vezes, se você está desenvolvendo um projeto residencial, realmente você está trabalhando limitado, muito limitado. Normalmente, né, a grande maioria das residências que você poderá vir a criar, elas vão ser limitadas. Vai que você dê sorte e construa uma mansão, um terreno quase infinito. Aí você tem liberdade de colocar, fazer circulação do jeito que você quiser, certo? Mas se você for fazer um projeto dentro do padrão, ou dentro das possibilidades do que é definido por norma, você deve trabalhar com 30%, certo? É isso. Depois que você voltando aqui, né? Voltando à explicação do programa arquitetônico. Depois que você determina a área de circulação e de paredes, você simplesmente precisará somar o valor dos 30% mais a área total de cada setor. Então, eu coloquei aqui, ó, em relação à área do setor íntimo, o valor de área construída, que é a área que você irá precisar para construir o setor íntimo, será de 55,9. Com relação ao setor social, será de 36,4. E com relação ao setor de serviço, você terá, no caso aqui do programa arquitetônico, você terá 27,3 metros quadrados. Para que você possa finalizar, certo? Mas caso você esteja na dúvida, eu fiz a soma aqui, ó. Somei simplesmente F10, que é 28, mais G10. Todos eles eu fiz essa somatória aqui e também aqui. Eu somei esse com esse. E para finalizar, certo? Eu falei ali, toquei no assunto, caso você queira ver a fórmula que eu usei para definir o cálculo, definir os valores. Mas, como eu falei, né, basicamente a soma da área mínima com a área de circulação e paredes, que seria correspondente a 30%, certo? Só a soma. Depois que você determinar esses valores aqui, que seriam as áreas de construção, você terá que determinar a área total que o seu projeto irá compor. Para isso, você simplesmente precisará somar esses três valores aqui. Então, eu fiz aqui a soma esses três aqui. Ponto. Simples. E nesse caso aqui, este projeto aqui, com esta estrutura, ele precisará de uma área de 119 metros e 60 centímetros. Então, essa é a área necessária para construir. Então, quando você tem
quando você obtém esta área, quando você chega neste valor, você consegue definir o valor que o cliente irá precisar para construir, que tipo de terreno ou quais as dimensões mínimas do terreno. Vamos dizer que você tenha um terreno, por exemplo, digamos que você tem um terreno que aqui é a medida mínima, né? Aqui na região da gente, que é a medida de 8 por 20. Então, digamos que você tem um terreno de 8 por 20. Você analisa lá, determina os recuos, frontal, lateral, fundo, e aí você verifica que o programa arquitetônico, ele não dá para você fazer uma casa térrea com todas essas dimensões aqui, com essa área de construção, não dá. Então você pega essa área, a área de construção que você obteve aqui no programa arquitetônico e faz o primeiro andar, porque você verificou aqui que não é possível você construir o projeto totalmente térreo. Então você verifica e afirma para o cliente, olha, aqui com essas informações que a gente que nós dois conversamos e eu fiz o levantamento, eu verifiquei que a área máxima de construção é de 119, vamos arredondar aqui, 120 metros quadrados. E para isso o projeto terá que ser de primeiro andar. Não tem justificativo o cliente, eu quero o projeto térreo. Não tem justificativo, não tem como o cliente justificar. Você quer o terreno, você quer, no caso, se você precisar, vamos dizer que seja necessário, o cliente quer a casa térrea. Aí você diz, olha, para você ter a casa térrea, você terá que fazer, eliminar alguns elementos, eliminar isso, porque assim você conseguirá ter a casa térrea. Mas dentro do terreno que você tem, não pode, porque se você fizer do jeito que você quer, do jeito que você está pensando no térreo, você terá problemas. No caso, eu estarei infringindo regras que estão pré-determinadas na prefeitura, norma e assim por diante. Então você tem informações claramente através do programa arquitetônico para justificar a sua proposta ou justificar o que você pretende construir em seu projeto, certo? E agora que eu gravei o vídeo todinho com a luz apagada, dá para acreditar nisso? Mas assim mesmo, não tá ruim não. É isso, a ideia é essa. Além disso, lembra que eu falei lá no início do vídeo que você pode acrescentar outros itens, outras informações no seu programa arquitetônico para tornar seu programa arquitetônico mais amplo, porém mais específico com relação ao seu projeto? Então, as outras informações que você pode acrescentar são as seguintes. Eu vou descer aqui porque eu criei um outro programa arquitetônico bem simplório, não é igual o anterior, para que você possa ter uma ideia do que você pode acrescentar. Lá no programa arquitetônico anterior, como você observou, nós temos basicamente setorização, quantidade, ambientes, dimensões, área mínima, área de circulação em paredes e área de construção. Aqui será da mesma forma, você terá setores, quantidades, ambientes, dimensões, áreas úteis é a área mínima, parede de circulação, é os 30%, área total. Depois, para acrescentar, você pode acrescentar a atividade que o usuário irá
irá implementar naquele espaço. Se for uma sala de aula, vai ser estudar. Se for uma biblioteca, sei lá, leitura, pesquisa, coisas do tipo. Você poderá também determinar a quantidade de usuários por ambiente. Sei lá, uma sala de aula, você pode colocar lá 30 alunos, no máximo 30 alunos, você pode colocar 50 alunos por sala de aula. Você vai determinar a área mínima necessária, a área mínima não, a quantidade de usuários por ambiente. Isso num projeto residencial muitas das vezes não é possível. Você pode definir também o desempenho arquitetônico. No caso, você pode definir características como ventilação, iluminação, conforto acústico e por aí vai. E também você pode, além disso, você pode definir informações com relação a mobiliário, infraestrutura, decoração. No caso aqui eu determinei cama, guarda-roupa, criado mudo, isso em relação ao quarto, né? Cama, guarda-roupa, criado mudo, isso em relação a mobiliário. Temos também a parte de infraestrutura, eu coloquei aqui plafond, abajur, TV, ventilador. E com relação à decoração, né, tudo dentro, mas você pode separar em cada um desses itens aqui, você pode colocar uma coluna específica. E eu coloquei em relação à decoração, eu coloquei quadros no caso, cortina e tapete. Poderia ser acrescentado outros elementos. Isso para um quarto. Para o banheiro eu coloquei, para o mobiliário eu coloquei vaso sanitário, chuveiro e lavatório. Com relação à infraestrutura, eu coloquei plafond. E para a parte de decoração, eu coloquei suportes, que é a parte para pendurar toalha, sei lá, alguns suportes que serão necessários para colocar, que são necessários no banheiro. Coloquei também lixeiro, balde de roupa, espelho. Aqui, esse item aqui, é um item a mais que você pode criar uma folha à parte, né, especificando, para que você tenha um pouquinho mais de espaço do que o que você terá em uma tabela. E aqui você poderá especificar o layout de cada ambiente. Simples assim. Você irá desenhar o layout de cada ambiente. Não precisa ser extremamente detalhado, desenhar perspectiva, tal. Não, você precisa só simplesmente desenhar a planta baixa, colocar porta, janela, colocar os móveis, é o layout. Ponto. Os móveis ali e tal, é o básico que você precisa colocar para que você tenha uma percepção do que poderá ser desenvolvido como layout. E essas informações podem ser mostradas para o cliente, certo? Podem ser mostradas ao cliente para que ele tenha uma percepção do que poderá ser desenvolvido no projeto, certo? É isso. Caso você queira acrescentar mais alguma informação, você pode colocar aqui um campo de observações. E nesse caso aqui você irá acrescentar informações necessárias que você acha pertinente. Por exemplo, tipo de revestimento de teto, o revestimento de teto que o cliente quer, é madeira, é PVC. Tipo de revestimento de piso, é porcelanato, é cerâmica. E aí você especifica aqui, simples assim, se você quiser acrescentar. Então, todas essas informações é extremamente importante que você tenha todas elas, para que você possa, a partir delas, você poder desenvolver o seu projeto arquitetônico, certo? Caso você tenha alguma dúvida com relação a tudo isso que eu te falei ao longo deste vídeo, caso você tenha alguma dúvida, deixe sua dúvida, sua pergunta nos comentários deste vídeo, ou é claro,
no comentário do artigo lá do blog referente a este artigo, que eu terei o maior prazer em te ajudar, certo? É isso. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe e não deixe de inscrever-se no canal, porque irá me ajudar a desenvolver cada vez mais vídeos assim para vocês, certo? É isso. É isso mesmo. É isso. Até a próxima.